A lua cheia pendia no céu como um olho silencioso, espalhando uma luz pálida sobre a estrada sinuosa que levava até a floresta. O vento frio assobiava entre as árvores retorcidas, fazendo as folhas secas dançarem como sombras inquietas. O único som além do farfalhar das folhas era o ronco do motor do velho carro de Lucas, que avançava hesitante pelo caminho de terra. O GPS já havia perdido o sinal há mais de 10 minutos. A promessa de um refúgio tranquilo na cabana isolada parecia menos atraente agora que a estrada parecia se estender infinitamente, envolta em escuridão. Seu celular vibrava com um último aviso, sem serviço. Lucas respirou fundo, tentando afastar o desconforto crescente. Ele sempre gostou da ideia de estar sozinho, longe do caos da cidade, sem interrupções, sem barulhos. Mas havia algo naquela noite que o fazia se sentir observado. A primeira placa surgiu abruptamente ao lado da estrada, parcialmente encoberta pelo mato. Vire agora. Última saída. Ele franziu a testa. Que tipo de aviso é esse? O carro seguiu adiante. Alguns metros depois, outra placa apareceu, essa mais desgastada com letras vermelhas desbotadas. Vá embora enquanto pode. Um arrepio subiu pela espinha de Lucas. Ele riu nervoso. Deve ser alguma piada para assustar turistas. A floresta parecia mais densa agora. O brilho dos faróis revelava apenas o caminho à frente, enquanto as sombras das árvores pareciam se fechar atrás do carro. Lucas conferiu o relógio. 23h47. Só precisava chegar logo na cabana e descansar. De repente, algo cruzou a estrada. Um vulto escuro, rápido demais para distinguir qualquer detalhe. Lucas freou bruscamente, o coração martelando contra o peito. O silêncio engoliu o momento. Ele olhou para os lados, tentando encontrar algum sinal do que havia passado. Nada. Apenas o breu entre as árvores. Com um suspiro trêmulo, ele engatou a marcha e acelerou. Não queria parar ali por mais um segundo sequer. Finalmente, após mais alguns minutos, a clareira surgiu diante dele. A cabana estava ali, solitária, à beira de um pequeno lago negro como a noite. O alívio durou pouco. Na varanda da cabana, uma cadeira de balanço se movia sozinha, rangendo de forma rítmica, como se alguém estivesse ali, esperando. Lucas desligou o motor, mas permaneceu dentro do carro, seus olhos fixos na cadeira, sua respiração pesada. Ele estava sozinho, certo? Então, a luz da varanda piscou 1, 2 vezes, e apagou completamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele apertou o volante, ponderando se deveria sair do carro ou simplesmente dar meia volta. Seu corpo queria a segunda opção, mas sua mente tentava racionalizar. Talvez um problema na fiação, talvez o vento estivesse balançando a cadeira. Mas então, algo mais aconteceu. Um som fraco vindo da floresta atrás dele, um sussurro, quase imperceptível, mas carregado pelo vento. Ele virou o rosto lentamente em direção ao espelho retrovisor. No reflexo, entre as árvores, algo parecia se mover. Algo alto. Algo que não deveria estar ali. O coração de Lucas disparou. Ele piscou, e no momento em que seus olhos se abriram de novo, a figura desapareceu. O que ele faria agora? O silêncio ao redor era opressor, cortado apenas pelo vento que se infiltrava pelas frestas da floresta e o ruído distante das folhas sendo arrastadas pelo chão seco. O motor do carro ainda vibrava sob suas mãos, mas ele sabia que não poderia ficar ali para sempre. Ele abriu a porta devagar, sentindo o ar noturno envolver sua pele. O cheiro de madeira úmida misturava-se a um leve odor metálico, que ele não soube identificar. Cada passo que dava no cascalho ecoava mais alto do que deveria, como se o próprio chão amplificasse seus movimentos. A cabana diante dele era menor do que imaginava. Suas paredes de madeira envelhecida estavam cobertas de musgo, e a varanda rangia a cada leve brisa. A cadeira de balanço ainda se movia, mas agora com um ritmo diferente, quase intencional. Ele tentou ignorar. Lucas tirou do bolso a chave que havia recebido do proprietário pelo correio semanas antes. O homem, um senhor de idade com a voz rouca e pausada, lhe dissera que a cabana estava isolada, perfeita para alguém que buscava paz. Mas não fique fora depois da meia-noite, ele acrescentou em um tom casual demais. Lucas riu na época, achando que era apenas folclore de gente do interior. Agora, já não achava tanta graça. A fechadura girou com um clique seco e ele empurrou a porta. O cheiro de madeira velha e poeira tomou seu nariz. O interior era simples. Uma sala de estar com uma lareira apagada, um sofá de couro rachado, uma pequena cozinha ao fundo e uma escada estreita que levava ao quarto no andar superior. Ele fechou a porta atrás de si, trancando-a por instinto. Ligou a lanterna do celular e percorreu o ambiente. Tudo parecia normal.
apenas antigo e pouco habitado. Sobre a lareira, um porta-retratos estava coberto por uma camada espessa de poeira. Ele passou os dedos pelo vidro e revelou a imagem de uma família. Um homem, uma mulher e uma criança pequena, todos com expressões sérias. Lucas franziu a testa. O dono da cabana não havia mencionado nada sobre uma família. Quem eram aquelas pessoas? Deixou o porta-retratos de lado e subiu as escadas. O quarto era modesto, com uma cama de madeira rústica e uma janela grande que dava vista para o lago. Ele tentou ligar a luz, mas o interruptor não respondeu. Suspirou. Ótimo, sem energia. Sentou-se na cama e passou as mãos pelo rosto. O cansaço começava a pesar, mas o incômodo persistia. Era apenas a tensão da viagem, certo? Apenas uma cabana antiga no meio do nada. Então veio o primeiro som. Um estalo baixo vindo do andar de baixo. Lucas prendeu a respiração. Seu primeiro pensamento foi que o vento poderia ter derrubado algo, mas a casa parecia bem fechada. Ele se levantou devagar e caminhou até a porta do quarto, espiando pelo vão da escada. O silêncio reinava novamente. Ele deu um passo para trás, mas no mesmo instante um segundo estalo ecoou, mais alto, mais próximo. Lucas pegou o celular e ativou a lanterna novamente. Desceu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seu peso. Quando chegou à sala, olhou ao redor. Nada havia caído, nada estava fora do lugar. Mas o porta-retratos sob a lareira agora estava virado para baixo. Ele franziu o senho. Tinha certeza de que o deixara de pé. O coração começou a acelerar. Pegou o objeto e o virou novamente. A poeira agora parecia mexida, como se alguém tivesse tocado ali há pouco tempo. Um arrepio subiu por sua espinha. Talvez estivesse apenas cansado, talvez tivesse esbarrado no móvel sem perceber. Sim, precisava relaxar. Decidiu preparar algo quente para beber. Caminhou até a cozinha e abriu o armário. Encontrou uma caneca de louça e um pacote de chá vencido há meses. Torceu o nariz e abriu a torneira. Nenhuma gota. Ótimo. Sem água também. Resignado, pegou uma garrafa que havia trazido consigo e encheu a caneca. Mas, ao virar para colocar a garrafa de volta na mochila, algo chamou sua atenção. A porta da geladeira estava entreaberta. Ele não lembrava de tê-la aberto. Engoliu em seco e, hesitante, puxou a porta lentamente. O interior estava quase vazio. Algumas garrafas de vidro, um pote de manteiga embolorado e um embrulho amassado no fundo da prateleira. O cheiro azedo o atingiu de imediato. Ele recuou, cobrindo o nariz. Mas então notou algo estranho. Dentro da geladeira, colado na parede interna, havia um pedaço de papel amarelado. Uma escrita torta preenchia toda a folha. Ele puxou o papel e leu a primeira linha. Se você encontrou isso, não olhe pela janela. Seu estômago se revirou. O que diabos aquilo significava? O rangido soou na varanda. Lucas congelou. Lembrou-se da cadeira de balanço. Será que ainda estava se movendo? Devagar, ele deu alguns passos até a sala. O vidro da janela refletia apenas a escuridão lá fora. Mas, conforme ele se aproximava, sua própria silhueta começou a se formar no reflexo. E por um instante, ele teve a nítida sensação de que algo estava atrás dele. Um vulto. Alto, magro. Ele virou-se de uma vez, com o coração disparado. Nada. O vento uivava lá fora. O lago continuava parado, sombrio. E a cadeira havia parado de se mover. Lucas fechou os olhos por um instante. Precisava parar de se assustar com besteiras. Era só uma noite estranha numa casa velha. Respirou fundo. Subiria para o quarto, se trancaria e dormiria. Pela manhã, tudo pareceria menos assustador. Ele apagou a lanterna do celular e subiu as escadas. Mas antes que pudesse fechar a porta do quarto, uma batida soou na janela. 3 toques secos, precisos. Lucas segurou a respiração. Lentamente virou-se para encarar a janela. O que quer que estivesse lá fora, agora sabia que ele estava ali. Lucas ficou paralisado. O som seco das batidas na janela ainda ecoava em sua mente. 3 toques, firmes, como se alguém ou algo quisesse que ele soubesse que não estava sozinho. O silêncio que se seguiu foi pior do que o próprio som. Ele não se moveu imediatamente. Seu coração martelava no peito e a respiração ficou curta. Cada célula do seu corpo dizia para ele não olhar, mas a curiosidade era quase insuportável. Virando-se lentamente, seu olhar encontrou a janela. Do lado de fora, a noite se espalhava em uma escuridão absoluta, cortada apenas pelo reflexo fraco da lua no lago. A luz prateada por sombras alongadas das árvores, mas nada parecia fora do normal, exceto por um detalhe. A marca dos 3 toques estava lá. Impressões levemente embaçadas no vidro, como se dedos úmidos ou frios tivessem pressionado a superfície. Mas não eram normais. Não tinham o formato de dedos humanos. Eram longas.
finas, como se algo com garras tivesse batido ali. Lucas recuou um passo, sentindo a espinha enrijecer. Seus dedos apertaram o celular, mas ainda não havia sinal. Ele estava completamente isolado. Tentou racionalizar. Talvez fosse apenas o vento jogando algum galho contra a janela. Talvez alguma ave tivesse se chocado contra o vidro. Mas no fundo, ele sabia que não era isso. Então, um novo som veio da floresta. Algo se movia entre as árvores. Não era um animal pequeno, não era o farfalhar comum da vegetação ao vento. Era um som ritmado, pausado. Passos, e estavam se aproximando. Lucas sentiu a boca secar. Ficou imóvel, forçando os ouvidos. O barulho cessou por um instante, e ele teve um vislumbre de esperança. Talvez estivesse imaginando coisas, talvez fosse apenas o estresse. Mas então veio um sussurro, baixo, quase indistinguível, carregado pelo vento. Lucas, seu nome. Seus músculos travaram. Ele não conseguia se mover. O instinto dizia que se ficasse absolutamente imóvel, aquilo poderia ir embora. O silêncio dominou novamente. Nenhum movimento, nenhum som. Apenas a escuridão da noite e a respiração irregular de Lucas. E então, do nada, algo atingiu a janela com violência. Um impacto tão forte que ele pulou para trás, soltando um grito sufocado. A vidraça trincou levemente, mas não quebrou. Ele recuou até o canto do quarto, ofegante, seus olhos arregalados fixos na janela. Lá fora, a floresta parecia errada, como se estivesse mais próxima do que deveria. Como se as sombras estivessem se estendendo. Foi então que Lucas percebeu. No meio da escuridão, perto da linha das árvores, algo estava ali, parado, observando. Não era humano. A forma era alta, magra, deformada. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam fracos, como carvões prestes a apagar. Sua pele parecia se misturar à noite, como se o próprio escuro a envolvesse. Lucas sentiu o corpo inteiro congelar. Ele não piscava, não respirava direito. Ele sabia que se desviasse o olhar, aquilo poderia se mover. Mas então o ser inclinou a cabeça. E, em um movimento impossível de acompanhar, desapareceu. Lucas piscou várias vezes, o peito subindo e descendo rapidamente. O que estava acontecendo? Isso não podia ser real. Ele precisava sair dali. Seu primeiro pensamento foi correr para o carro. Ele desceu as escadas apressado, pegando a chave no bolso. Abriu a porta da cabana sem pensar e correu. Mas algo estava errado. O carro não estava mais lá. Ele piscou, atordoado. Ele tinha estacionado bem na frente da cabana. Mas agora só havia a estrada vazia e a floresta ao redor. Seu coração disparou. Ele virou-se de volta para a cabana, mas hesitou. Algo dentro dele dizia que, se voltasse para dentro, não sairia mais. O silêncio agora parecia vivo, pulsante. O ar estava mais pesado. O cheiro de madeira e umidade fora substituído por um odor estranho, um misto de ferro e carne queimada. Lucas sentiu a vertigem chegar. Suas mãos tremiam. Cada instinto gritava para que ele corresse. Foi então que ele ouviu, atrás dele, aquele mesmo sussurro. Lucas. Mas agora não estava distante. Estava bem ao seu lado. Ele se virou, o sangue gelado nas veias, e viu. Lucas viu. E o que viu não poderia ser explicado. A coisa estava ali de pé, a poucos metros dele. Seu corpo parecia alongado de maneira errada, como se os ossos tivessem sido esticados além do limite humano. A pele não era exatamente pele, parecia uma sombra materializada, algo que não pertencia àquele mundo. O rosto, ou o que deveria ser um rosto, era apenas uma silhueta disforme, sem traços definidos. Mas havia olhos, duas órbitas vazias, negras como o espaço profundo, mas que pareciam pulsar com algo vivo, algo faminto. Lucas tentou correr, mas seu corpo não respondia. Seus músculos estavam travados, como se a própria gravidade ao seu redor tivesse se alterado. O ar ficou mais denso, sufocante, carregado de um cheiro podre e metálico. A criatura inclinou a cabeça de leve, como se estivesse analisando-o. E então, deu um passo à frente. Foi o suficiente para quebrar o transe. Lucas deu um grito e girou nos calcanhares, disparando de volta para a cabana. Seus pés escorregaram no chão de terra, mas ele conseguiu alcançar a porta, batendo-a com força atrás de si. Trancou a fechadura com mãos trêmulas, seu coração martelando contra o peito. Silêncio. Ele encostou-se à porta, tentando controlar a respiração. Talvez aquilo fosse um pesadelo. Talvez ele estivesse tendo um surto. Então as batidas começaram. 3 toques, fortes, precisas. A mesma sequência que ouvira na janela. Lucas tapou a boca com as mãos, segurando um soluço de pavor. Os toques cessaram e o silêncio voltou, mais sufocante do que antes. Mas a coisa ainda estava ali. Ele sabia. Cada instinto dentro dele gritava para que não olhasse, mas era impossível resistir.
Lentamente, ele virou a cabeça para a janela da sala. O vidro estava completamente preto. Não por causa da noite lá fora. Algo estava colado à janela, bloqueando qualquer vestígio de luz. Lucas ficou petrificado. A silhueta do que parecia ser um rosto começou a se formar contra o vidro, como se algo estivesse tentando atravessá-lo. A superfície começou a rachar, veios finos se espalhando como uma teia de aranha. E então veio o som. Não um grito, não um rugido, mas um sussurro. Baixo, arrastado, reverberando dentro da sua cabeça como um eco impossível. Deixe-me entrar. Lucas recuou, tropeçando na mobília. O vidro trincado começou a vibrar, como se estivesse prestes a estourar. Ele precisava sair dali. Seu olhar correu para a porta dos fundos. Talvez se fosse rápido o suficiente conseguisse escapar pela floresta. Era loucura, mas ficar na cabana não era mais uma opção. Ele respirou fundo, reuniu a pouca coragem que ainda tinha e correu. O tempo pareceu desacelerar. Ele agarrou a maçaneta, girou-a e puxou a porta com força. O ar frio da noite bateu contra seu rosto e ele deu um passo para fora. Mas algo agarrou seu pulso. Dedos. Longos, finos, frios como gelo. Ele gritou, tentando se soltar, mas a força era absurda. Foi puxado para trás com um tranco, caindo no chão da cozinha. A porta se fechou sozinha. Agora Lucas sentia a presença dentro da cabana. Não estava mais do lado de fora. Ele tentou se levantar, mas algo invisível pressionou seu peito contra o chão. O ar foi arrancado de seus pulmões. Seu corpo começou a se contorcer involuntariamente, como se uma energia desconhecida estivesse tomando conta dele. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi uma sombra crescendo sobre ele. E aqueles olhos. Os olhos que o observavam, devorando sua alma. Lucas acordou com um solavanco. O ar estava parado. Um silêncio absoluto pairava sobre a cabana, pesado como um manto invisível. Ele piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Seu corpo estava dolorido, como se tivesse sido jogado de um penhasco. A cozinha estava diferente. Ou melhor, algo parecia errado. A luz da lua ainda entrava pelas frestas da janela, mas parecia menos brilhante. As sombras pareciam mais densas, como se estivessem vivas. O relógio na parede marcava 3h33. Mas Lucas sabia que isso não podia estar certo. Ele sentia que havia estado ali por muito mais tempo. Ele se levantou com dificuldade. Cada movimento parecia exigir um esforço imenso. Seu corpo estava gelado e sua cabeça latejava. Tentou se lembrar do que havia acontecido antes de apagar, mas tudo era um borrão. Então ele sentiu. Não viu, não ouviu, apenas sentiu. Algo ainda estava ali. O instinto lhe dizia para não se mexer, para fingir que não havia percebido. Mas seu olhar foi atraído involuntariamente para a sala de estar. E foi quando viu o espelho ao lado da lareira. Seu reflexo estava lá, mas algo estava errado. Ele se aproximou lentamente, cada passo ecoando no assoalho como se estivesse em uma câmara vazia. O reflexo o encarava de volta, mas não se movia ao mesmo tempo que ele. Lucas ergueu a mão. Seu reflexo não imitou o gesto. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele deu um passo para trás. O reflexo sorriu. Não um sorriso normal, mas algo errado, antinatural, um esticar de lábios que não deveria ser possível. E então ele sussurrou. Você demorou para acordar. O pânico tomou conta de Lucas. Ele cambaleou para trás, derrubando uma cadeira no processo. O som ecoou alto na cabana silenciosa. O reflexo no espelho riu. Uma risada seca, distorcida, como se viesse de um lugar muito, muito distante. Lucas não esperou para ver mais. Ele se virou e correu para a porta. Girou a maçaneta com força, mas ela não se moveu, trancada. Ele bateu, puxou, tentou chutar a madeira, mas nada funcionava. Ele estava preso. E então o sussurro veio novamente, desta vez mais próximo. Lucas, você acha que ainda está no seu mundo? Ele se virou devagar. A cabana não era mais a mesma. As paredes pareciam mais velhas, apodrecidas. A madeira estava escura, úmida. A lareira, antes apagada, agora tinha um fogo azulado que não emitia calor. O espelho ainda estava lá, mas agora refletia algo completamente diferente. A versão de Lucas dentro do espelho estava errada. Sua pele era acinzentada, seus olhos fundos e vazios. O sorriso distorcido ainda estava em seu rosto, mas agora seus lábios estavam manchados de um líquido negro e espesso. Então a figura dentro do espelho começou a se mover, mas não apenas dentro do vidro. Ela começou a sair. Os braços foram os primeiros a atravessar a superfície reflexiva, como se o espelho fosse feito de água. Depois a cabeça, os ombros, o tronco. Lucas congelou. Seu coração batia descontrolado. Ele não conseguia respirar. A coisa que saiu do espelho não era mais apenas um reflexo. Era real.
e estava vindo em sua direção. Lucas correu para a escada, tropeçando nos próprios pés. Ele subiu os degraus de 2 em 2, ouvindo o som dos passos atrás dele, mas eram erráticos, como se a criatura estivesse se movendo de maneira não humana. Ele entrou no quarto e bateu a porta, trancando-a. Mas no instante em que se virou, ele soube que não adiantaria. O reflexo estava lá, no espelho do armário, dessa vez dentro do quarto. Lucas não teve tempo de reagir. O reflexo sorriu novamente e a realidade se distorceu. A última coisa que ele viu foi a própria imagem se inclinando para frente e sussurrando: "Agora você é o reflexo." E então, tudo ficou escuro. Se Lucas conseguiu escapar da cabana ou se está preso em um reflexo para sempre, isso ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: há lugares no mundo que escondem segredos sombrios. E às vezes, a pior coisa que podemos fazer é olhar diretamente para aquilo que nos observa das sombras. E você? Já passou por algo que não consegue explicar? Alguma experiência sobrenatural, um pressentimento estranho, ou até mesmo uma sombra no canto do olho que desapareceu quando você tentou focar nela? Se sim, compartilhe nos comentários. Sua história pode ser tão assustadora quanto a de Lucas. Aliás, se você gosta desse tipo de relato e quer mais histórias arrepiantes como essa, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum novo vídeo e continua acompanhando os mistérios mais aterrorizantes que existem. E já que chegou até aqui, tenho um desafio para você. Assista ao próximo vídeo agora mesmo. Será que você consegue assisti-lo até o final sem pausar ou olhar para trás? O link está aí na tela, mas cuidado. Algumas histórias podem ser mais reais do que parecem. Agora, feche bem as cortinas, trave a porta e evite espelhos esta noite. Nunca se sabe o que pode estar olhando de volta. Nos vemos no próximo vídeo. Se você ainda estiver por aqui, boa noite e bons pesadelos.